A Greta Thunberg, infelizmente, está prestando um serviço ruim para a humanidade. Uma população está passando fome, porque tem outras. E dá para ir muito longe. Eu também posso ficar aqui zangadíssimo, porque até hoje tem gente morrendo de esquistossomose. Esquistossomose. Aqui no Brasil está se discutindo a indenização da microcefalia por chikungunya e zika. Só que não se andou um passo na direção do marco do saneamento. Ah, não, porque o problema do Aedes aegypti é a samambaia da sua avó. Aí vai lá a vigilância sanitária, sentar a caneta na velhinha, olha o seu prato, olha. E o Rio Tietê? Olá, tudo bem? Muito obrigado por estar com a gente mais uma vez no nosso vídeo, sendo que hoje nós vamos fazer uma pequena mudança, dado o andar de certos eventos internacionais. Talvez a gente está fazendo aqui um corte, talvez gaste um pouco do nosso tempo para falar um pouco sobre essa guerra que se deflagrou entre Israel e Irã. Isso por quê? Porque longe de ser um conflito distante de nós, é absolutamente do lado, porque hoje nós temos uma economia globalizada, nós já tínhamos um problema muito grande com o petróleo, com o deslocamento do petróleo por conta de conflitos naquela região, e agora nós temos um conflito maior. Portanto, é uma guerra, não é simplesmente uma guerra como a gente é acostumado a ver os documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, tanques de guerra em lugares remotos. Dessa vez, a guerra pode refletir nas bombas dos postos de gasolina, no preço do diesel, que vai aumentar o preço de absolutamente tudo que é veiculado por caminhão. E isto numa época em que nós estamos com as reservas baixas, nós estamos num esforço, o país está num esforço hercúleo para aumentar a taxa tributária sem ter de onde tirar. Então nós estamos numa sinuca de bico econômica, e exatamente nesta época nós vemos um evento de porte que pode influir sobre o preço de tudo que a gente come vem de caminhão, tudo que a gente veste vem no caminhão. Então é uma fonte de estresse. Por causa das consequências que pode ter, e 2, pela baixíssima margem de manobra que nós temos como indivíduos. Porque se você que está assistindo o vídeo, você para e pensa assim, como ser humano, como é que isso pode me afligir? Você vai perceber exatamente isso que eu falei e coisas semelhantes. Pode ser pior. Você pode ter parentes em Israel, você pode ter amigos em Israel ou no Irã. Você pode ter pessoas queridas lá, enroladas ali naquela confusão. Isto tudo mostra, né, que você pode, desde a coisa inflacionária cotidiana que nós temos aqui no Brasil, se toda vez que nós temos um governo menos consciente, nós temos uma pressão inflacionária, desde essa coisa comezinha com a qual a gente luta desde a década de 70 como país, até as coisas grandes, os conflitos entre países e até a possibilidade de um confronto nuclear. Então, não é exagerado a gente parar um pouco e pensar nisso que acontece com a gente. Enquanto a gente vai aprofundando o nosso papo, eu pediria a você, por gentileza, não deixar de curtir ou de comentar, compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode aproveitar isso aqui, né? E ao decorrer do nosso vídeo nós temos tanto o QR Code quanto uma chave Pix, com a qual você pode colaborar com qualquer valor para a manutenção do nosso trabalho aqui, que é um trabalho custoso, tanto em termos de dinheiro quanto em termos de trabalho. Nós temos uma carga muito grande de trabalho, né? Eu estimo que para cada vídeo que nós colocamos no ar, aqui na rede social, eu estimo que haja entre 8 e 10 horas de trabalho. Entre preparo do script, gravação, edição,
preparo, colocar na rede social, isso tudo são etapas que têm que ser muito bem pensadas. Eu peço desculpas estar abrindo isso para vocês, mas eu só estou contando para vocês que isso aqui dá um trabalho danado. Quem sabe isso ajuda, te motiva a nos ajudar com um like, com um compartilhamento, com um comentário, tá bom? Obrigado. Dados os avisos, né? Vamos aos dados. Nós temos, então, essa questão de uma guerra, que é uma guerra muito antiga, né? Muito antiga. Questões territoriais e desde que Israel se instalou ali no Oriente Médio, no Levante ali, tem havido uma série de conflitos. E algumas coisas são muito importantes de perceber. A primeira delas é que, enfrentando uma guerra, não se pode ser ingênuo. Nós não podemos achar que a resposta mais adequada a um avanço militar com emissão de mísseis é não responder belicamente. Não tem jeito. A partir do momento que houve uma agressão bélica de guerra, a outra parte precisa responder de outra forma. Então, não podemos ser ingênuos de simplesmente repudiar essa situação e dizer que, olha, é o mesmo grau de ingenuidade que você achar que este tipo de conflito você vai abordar assim. Vamos todos sentar aqui na cadeira, vamos tomar uma cervejinha, para com isso, veja bem, como se o mundo fosse um grande churrasco. Esta visão é ingênua. Não está faltando amor. Existe a operação de outras coisas. As pessoas envolvidas nesta guerra, elas amam muito sua família, as pessoas próximas, aqueles que eles entendem como amigos e uma nação. Então, é uma guerra nacional, é diferente do que foi, por exemplo, a Grande Guerra. Nós tivemos aqui um podcast com o Flávio Morgenstern, e quem quiser dar uma passada lá no canal, é só se inscrever e assistir. É um sobre a Primeira Guerra Mundial, que na verdade foi o estopim da Segunda. Você vai falar, não tem a ver. Tem tudo a ver. Vai lá no podcast que você vai ver. Agora aqui, nós temos uma guerra que tem um componente étnico. Quando eu falo nacional, eu quero dizer étnico. Étnico não é branco, preto, amarelo. Etnos significa povo, nação, e não exatamente tom da pele, tipo de cabelo, espessura do lábio, nada disso. Então o que acontece? Nós temos uma guerra que tem um componente étnico. Isto precisa ser respeitado em ambos lados. Não é uma guerra por conveniência comercial. Pelo menos, se há um interesse comercial em jogo, ele está em segundo plano. O que motiva, o que mobiliza as pessoas emocionalmente é levantar o espantalho do ódio nacional. Então, o ponto importante é não termos nenhuma abordagem ingênua ao conflito. Outra coisa, aquela menina lá, a Greta Thunberg, ela se meteu em alguma encrenca aí que ela estava falando sobre a populações famintas ali. Houve recentemente, eu assisti um vídeo, infelizmente eu não vi onde que estava, mas era nas Nações Unidas. Acho que era um iemenita. Falou, olha, nós temos aí um problema de fome, miserabilidade crônica no Iêmen. Eu não estou vendo ninguém levantar a voz para defender o iemenita. E é verdade, se nós formos na África subsaariana, está cheio de gente passando fome. Por que especificamente esta população deve receber os holofotes? Veja, não estou dizendo que não tem que ter holofotes sobre a fome na Palestina. Tem que ter os holofotes nos outros lugares também. Tá ruim, serviço ruim. A Greta Thunberg, infelizmente, está prestando um serviço ruim para a humanidade. Ela só está se manifestando contra uma população que está passando fome, porque tem outras. Né? E dá para ir muito longe. Eu também posso ficar aqui zangadíssimo, porque até hoje tem gente morrendo de esquistossomose. Esquistossomose. Aqui no Brasil está se discutindo
a indenização da microcefalia por chikungunya e zika. Só que não se andou um passo na direção do marco do saneamento, que é a única coisa que vai resolver essa praga desse mosquito Aedes aegypti. Por que parou? Estava combinado, olha, vamos sanear o país inteiro. Olha que projeto fantástico, multigovernamental, vai de gestão em gestão. Vamos fazer algo pela população, 51% tem esgoto a céu aberto. Parou. Ah, não, porque o problema do Aedes aegypti é a samambaia da sua avó. Aí vai lá, vigilância sanitária, sentar a caneta na velhinha, olha o seu prato, olha. E o Rio Tietê? Você já viu o tamanho do Rio Tietê? Você acha que a samambaia da sua avó é maior que o Rio Tietê? Vai ver o que está sendo feito lá. Vai ver a limpeza que está sendo feita. Vai ver os projetos de despoluição a quantas andam. É isso que tem. Então nós temos em relação à guerra, e voltando à nossa guerra, Israel e Irã, nós temos que sair da demagogia. Porque a demagogia, ela mobiliza. O que nós precisamos ter na nossa vida política mundial e nacional, nós temos que ter medidas de mudança e não de mobilização emocional. O que nós podemos fazer e devemos fazer hoje, que eu particularmente vou fazer. Eu já estou vendendo um carro, viu? Porque eu cheguei à conclusão que não está valendo a pena não. Ter só um realmente para fazer compra, blá, blá. O resto eu me viro. Tem metrô, energia limpa, energia elétrica. A nossa energia elétrica ela é quase que 100% hidrelétrica, ela é limpa. Né? O pessoal fala, vamos ter carro elétrico, porque carro elétrico diminui a emissão de carbono. Em qual país? No Brasil. Na Alemanha? Japão, a energia nuclear. Alemanha e centro da Europa, a energia elétrica é grandemente produzida por carvão. Carvão não tem carbono, né? Ah, tá. Então veja, é fácil ser página 1. Nosso convite como cidadãos é que nós comecemos a entrar nas outras páginas da avaliação. Tem um grande amigo meu que é historiador, eu já falei para ele, grava alguns vídeos sobre a história do Caribe. Você conhece a história do Caribe? Você sabe? Cuba está no Caribe. A República Dominicana está no Caribe. Haiti está no Caribe. O Caribe foi o local de onde saiu o modelo, a tese, a teoria da dialética do senhor e do escravo. Foi no Haiti. Olhando populações do Haiti. Você conhece a história do Caribe? Está aqui do lado. O Maranhão, as costas do Maranhão, as águas já são caribenhas, porque está para cima do Rio Amazonas. Você sabe como foi a colonização? Você tem ideia como é que chegou em Cuba? Se você adora Cuba, se você detesta Cuba, você sabe como foi que chegou nisso? Porque ali estão lições que nós temos que extrair no nosso dia a dia. Bom, isto dito, né, daqui a pouco vai parecer que eu estou chamando para a guerra, né? Mas eu sugiro uma coisa que vai seguramente diminuir nossa angústia. Comece a estudar na sua planilha de custos semanais o que você pode mudar para depender menos dos preços dos combustíveis fósseis, porque provavelmente vão subir. E no âmbito, né, nacional, seguramente a tributação é que não vai melhorar. Enquanto nós tivermos a mentalidade que nós temos hoje, que é extrair cada vez mais tributação para ter um Estado cada vez mais inchado. Aí vai da ideia de cada um, se isso está certo, se isso está errado. Fato é que o jeito que está sendo feito no Brasil está sendo nocivo. Então, a ideia é esta, você começa a rever
o que você pode fazer, mas sem ascetismo. Não adianta ter ascetismo. Ascetismo seria eu dizer, olha, eu reprovo essa guerra e não vou pensar o que eu posso fazer em relação a esse conflito. Você pode. Se você começa a racionalizar o seu consumo de derivado de petróleo, você começa a ter uma influência. Sim, uma influência é mínima, mas é aquela coisa, a metáfora da formiga. Uma formiga não carrega um prato, mas 300 indo na mesma direção carregam um prato. Esta é a ideia que nós temos que ter, que há o que ser feito no conflito Israel-Irã, que não significa tomar partidos, nem significa endossar a violência, mas significa estar presente no aqui e no agora. Então, por fim, eu diria uma última coisa que eu acho que é o mais importante, o mais emblemático. Quando você pensar nesses conflitos, pense no seguinte: onde não há confiança, não há diálogo. Então nós estamos conversando aqui. Para você ouvir minhas palavras, aturar minha falação, tem que haver um mínimo, você tem que confiar minimamente que eu estou querendo dizer alguma coisa. O contrário disso é uma fala performática. É a fala do político que diz que está lá para cuidar de um país e expolia, saqueia. Um cara que faz algo na fachada e por trás faz outra, que é exatamente a definição do hipócrita, este cara não gera confiança. Se ele não gera confiança, não haverá com ele diálogo. Então, onde não há confiança, não há diálogo. Por isso que as tentativas diplomáticas sempre falharam. Por quê? Veja, pelo que se diz, o Irã estava produzindo armamento nuclear. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso tudo a gente fica sabendo pela imprensa. E nos últimos anos aqui no Brasil nós aprendemos a suspeitar muito da imprensa. Infelizmente a imprensa no Brasil tem se mostrado muito distante daquilo a que se propõe. Então você realmente não pode mais simplesmente ler e falar, não, aqui ó, tá aqui um editorial, tá aqui uma pessoa abalizada, tá aqui uma... Não. Tem que ver o que o cara tá... Infelizmente, tem que conferir o que o cara fala. Infelizmente. Tenho muitos amigos jornalistas que eu prezo muito, mas se a gente para e pensa no que já se andou divulgando por aí, tem que prestar atenção. Então, dizem que o Irã estava montando ogivas nucleares. Fala em 17. Ou seja, 17 bombas nucleares. É muita coisa. E, obviamente, se são 17, não são mirando um único país, e sim mirando um certo expansionismo. Então, diante de uma coisa dessa, nós não podemos ficar sentados falando, não, calma, paz, abre uma cervejinha, vamos conversar. O cara está preparando essa guerra, né? Eu francamente não vejo motivo, posso estar enganado, eu não vejo motivo para simular esse cenário, né? E principalmente gastar a fortuna toda que é gasta com os armamentos. Mas enfim, o que eu queria compartilhar com vocês, primeiro é um profundo pesar por essa guerra, um profundo pesar, um profundo lamento pelas vidas que se perderam, e apenas sinalizar para você e para mim que nós temos o que fazer. De um ponto de vista do mindfulness, a única coisa que você não é convidado é a ficar passivo. Que esse é um erro. Nós temos ali uma máxima muito bonita que diz assim: meditar é respirar e deixar que o mundo seja o que ele é. Deixar que a vida seja o que ela é. Deixar que a vida seja o que ela é significa deixar que você faça parte da vida. Significa deixar que você haja de acordo com como deve agir. É não se rebelar contra os seus próprios gestos, suas próprias decisões, suas próprias atitudes. Alguém dirá para mim, mas aí você está falando de uma coisa e isso vai conduzir a um cinismo.
Porque aí eu faço o que eu quero e dane-se. Veja bem que não é isso que eu estou falando. É o contrário, né? Permitir que a vida seja o que ela é, eu automaticamente já estou fazendo algo. Porque quando eu deixo a vida ser o que é, eu já estou me movendo na direção de fazer parte. E em fazendo parte, eu promovo mudança. Pode ser proposital, pode ser sem querer, mas é mudança. Eu ocupo espaço, eu existo. E isso aí eu deixo, porque nós temos aqui, eu estou em mãos aqui, o livro Discurso do Método do René Descartes. René Descartes fala sobre o penso, logo existo. Né? E isso é muito interessante. Nos nossos próximos vídeos a gente vai estar explorando isso. Mas para hoje é muito importante marcar que onde não há confiança, não há diálogo. Especialmente conosco mesmos, lá onde nós não confiamos totalmente no que nós estamos falando, nós não confiamos totalmente na nossa atitude, nós suspeitamos que tem um certo interesse ali meio obscuro. Presta atenção na sua prática. Ali deve haver conflito. Se ali deve haver conflito, como existe entre Irã e Israel. E ali você pode ter confiança em si mesmo. Seja lá o que for, deixe ser. Porque deixar ser significa você deixar a si mesmo fazer parte. E aí a mudança vem. Ela vem pela sua mão, mas sem que você faça um esforço para isso. Da mesma forma em relação ao conflito Israel-Irã, não é que a sua vontade vai acabar o conflito, de jeito nenhum. Mas com toda certeza, se você respirar e não lutar contra e nem lutar a favor, né? Você vai perceber que você vai tendo ideias, você vai tendo opiniões e você vai tendo atitudes cada vez mais construtivas e deixa realmente a destrutividade para as pessoas que não confiam umas nas outras. É isso. Por hoje nós vamos ficar nesse ponto aqui. Espero que isto possa ser de alento para você, sabendo inclusive que não é só você que fica chateado, você está chateado com a guerra, não é só você, tem milhões de pessoas assim. Se você não está nem aí para a guerra, também tem milhões de pessoas exatamente como você, não se sinta só em hipótese alguma, tá bom? Muito obrigado, um abraço, até a próxima. Tchau.